Pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, nós vamos agora para o módulo 4, onde nós vamos falar aqui sobre proteção contra incêndio e inflamáveis, né? Contra incêndio e com inflamáveis, no caso. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui para vocês para poder dividir a tela com vocês. Imagino que já esteja legal para vocês, só dar uma conferida, ok? É isso mesmo. Legal. Então, pessoal, o que nós vamos tratar aqui nesse módulo 4, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre combate a incêndio, de forma geral. É praticamente um treinamento para um brigadista, né? Para aquele time que executa atividades relacionadas a combate a incêndio. Então aqui nós vamos tratar sobre isso. E para que a gente possa falar sobre o tema, a gente precisa entender alguns quesitos. Por exemplo, alguns requisitos, né? Por exemplo, o que é fogo? Então, o fogo é uma forma de oxidação rápida, com liberação e desprendimento de energia sobre a forma de luz ou calor. Luz e calor. Fogo, sob o controle, tem sido sempre útil, mas, ao fugir do controle do homem, o fogo torna-se um agente de destruição em massa e denomina-se incêndio. Bom, nós conhecemos o fogo há bastante tempo e há muito tempo que o homem domina o fogo. E nós já temos percebido ao longo da história que todas as vezes que nós perdemos o controle do fogo, nós temos grandes incêndios. O problema é que isso tem acontecido com frequência. Nós temos incêndios no Brasil diariamente. Se nós fizermos uma busca agora no Google, nós vamos encontrar incêndios que aconteceram no dia de hoje. Até te desafio a fazer esse teste aí, depois você me conta o que você encontrou. E eu acredito, inclusive, que muitos dos incêndios nós não ficamos sabendo. Geralmente é noticiado aqueles incêndios mais graves, mas na verdade é que acontecem muitos incêndios. Então nós vamos entender isso, o conceito de fogo, né, que nada mais é do que esse desprendimento de energia, né, no qual ele gera, né, luz e calor. E aí nós vamos entrar mais no detalhe, vou voltar aqui o slide para vocês. Então nós entramos aqui no tema da NBR 13806, 13860, 97. E ela fala assim no glossário: de termos relacionados com a segurança contra incêndio. Fogo é o processo de combustão, caracterizado pela emissão de calor e luz. Combustão, reação química de oxidação exotérmica, favorecida por uma energia de iniciação quando os elementos combustíveis e oxidante, geralmente o oxigênio do ar atmosférico, se encontram em concentrações apropriadas. O que ele está dizendo aqui? Que para que ocorra essa combustão, eu tenho que ter uma concentração adequada de oxigênio, não é qualquer concentração. E obviamente que esse outro produto, esse outro combustível, né, também precisa estar numa concentração adequada. Na verdade, não é esse outro combustível, né, porque o oxigênio aqui no caso, ele não é oxigênio, ele não é o combustível, mas sim ele é o componente. Então nós precisamos entender isso. Bom, esses são alguns pontos importantes aqui que fazem sentido para você começar a entender esse conceito do fogo. Além do elemento, né, inflamável ou combustível, para que haja fogo também é necessário uma fonte de calor, que são as fontes de ignição. Como nós já viemos estudando anteriormente, a fonte de ignição ela pode ser uma chama aberta, ela pode ser um atrito causado. E que para que se tenha esse fogo, eu tenho que ter então uma fonte de calor. Juntamente com essa fonte de calor, que pode ser o sol, por exemplo, né? Se você pegar uma lente de contato, uma lente de contato não, mas uma lente de aumento, né? Uma lupa, colocar no sol, você consegue intensificar essa energia e você vai conseguir criar combustão ali. Por quê? Porque você vai formar um triângulo do fogo. Então, o que nós temos? Calor, comburente e combustível. O comburente é o oxigênio. Você pode ver aqui, ó, no triângulo do fogo, oxigênio. Eu preciso desses três pilares, né? Dessas três faces do triângulo, para eu então ter a reação em cadeia, que em algumas literaturas é chamada como o quarto elemento, e aí nós temos o fogo. Muito bom.
E aí nós vamos entrar nas técnicas de extinção. Para que eu possa entender técnicas de extinção do fogo, eu preciso entender esse conceito do triângulo. Então é importante que isso fique claro para você, o triângulo do fogo. Comburente, que é o oxigênio. Deixa eu puxar aqui mais perto. Comburente, que é o oxigênio. Fonte de ignição, que é o calor, ok? E o combustível, que combustível não necessariamente estamos falando de combustíveis inflamáveis, né, como a gasolina, mas tudo aquilo que queima é tratado como combustível. Nessa imagem, nós vemos ali uma plantação, provavelmente cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar ela é o combustível aqui. A fonte de ignição pode ter sido uma bituca de cigarro, talvez, e o comburente está presente no oxigênio, está presente no ar, né, que é o oxigênio. Perfeito? Técnicas de extinção. Quando se retira um dos elementos, está se processando a extinção do incêndio. Todas as vezes que você tira um desses elementos que a gente comentou aqui, você deu início a solucionar o problema, a extinguir o incêndio ou o princípio de incêndio. Assim, a extinção pode ser por abafamento, resfriamento ou a retirada de combustível. Aqui nesse exemplo, novamente, nós vemos a cana, né, sendo queimada. E qual que é o método possível aqui? Claro que se eu tiver um caminhão, né, um caminhão-pipa, que muitas vezes a usina tem, ou mesmo um caminhão realmente para combate a incêndio, ele pode vir, jogar água e resfriar. Mas também é possível abrir um aceiro, que seria algo similar a essa rua, para segregar, separar, para que o combustível não dê continuidade e aqui cesse, porque não tem o que queimar. E aí dificultar então que o incêndio continue se propagando. Tecnicamente, né, ele coloca aqui, a extinção é provocada pelo desequilíbrio na proporção dos elementos da combustão. Que elementos são esses? Novamente, comburente, fonte de ignição, combustível e um quarto, em algumas literaturas, que é a reação em cadeia. Como funciona o abafamento? O abafamento consiste na possibilidade de você eliminar ou diminuir a oferta de oxigênio naquele ambiente. Todas as vezes que você consegue baixar a quantidade de oxigênio, você automaticamente começa a eliminar o incêndio. O que nós respiramos? Talvez você responda oxigênio. Na verdade, não. Na verdade, nós respiramos ar, ar respirável. Nessa concentração de ar, no ar, você encontra a concentração de 20,9% de oxigênio. 20,9% de oxigênio é o que tem num ar atmosférico normal, sem nenhum contaminante, sem nenhum tipo de outros produtos. E o que são esses outros tantos por cento? Nitrogênio e alguns outros gases. 78% de nitrogênio e alguns outros gases, como o argônio, por exemplo. Muito bom. Então o abafamento seria eliminar a oferta de oxigênio e aí então conduzir esse incêndio para o fim, eliminando ali o fogo. Então aqui no exemplo, acho que todo mundo já fez uma brincadeira desse tipo em algum momento. Você tem a vela, colocou um copo sobre a vela e na sequência apagou-se o fogo. Muito bom. Resfriamento. Quando se baixa a temperatura de ignição, extingue-se o fogo por resfriamento. Então tem o fogo, joguei água, resfriamento, resolveu o problema. Aqui ó, eu atuei aonde? Na fonte de ignição. Aqui ó, eu atuei aonde? No comburente, oxigênio. Vamos lá. Retirada do combustível, que poderá ser parcial ou total, diminuindo o tempo de fogo ou extingue o incêndio, conforme o caso, né? Deve-se observar que a utilização da técnica nem sempre é viável se a condição não for prevista no projeto. Eu dei um exemplo da separação, né, nessa foto aqui da cana. Ele retirou, né, separou aqui, passou um caminhão aqui, um trator e abriu esse acero. Aqui no caso acho que já existia a rua, mas seria uma técnica. Ó, está vindo o incêndio, ele está sabendo, ele abre o acero aqui. Nesse outro exemplo, que ele dá mais dentro ainda, inclusive, da NR20, né, que são tanques, áreas de armazenagem, o projeto já prevê que, se eventualmente tiver um incêndio nesse tanque,
o que eu posso fazer? Eu posso abrir uma válvula e drenar a parte desse líquido, né, para um outro tanque. Nós já sabemos que o líquido inflamável, ele não pega fogo. O que pega fogo é esse gás que desprende dele. Um gás que está aqui na superfície. Então está pegando fogo aqui, eu abro essa válvula e eu começo a drenar esse combustível para cá. E isso seria uma técnica de retirada. Claro, novamente deveria ter sido previsto no projeto e dar a condição de você fazer isso. E a NR20, nós vamos falar mais disso quando a gente estiver estudando a norma mesmo, né? Tem um módulo que nós vamos entrar a fundo na NR20, na legislação em si. Ela fala exatamente sobre isso, que a NR20 já tem que ser aplicada desde a fase de projeto até a fase de descontinuação, ou seja, aquela fábrica que encerrou as atividades, aquele centro de distribuição de combustíveis que encerrou as suas atividades. Desde ali, desde o projeto até o final, a NR20 tem que ser implementada, tá? Com análise de risco, com prontuário, com tudo aquilo que a gente vem falando aí nesse treinamento, tá bom? Então aqui é um bom exemplo. Prevenção de incêndio. O primeiro passo para se prevenir o incêndio é prevenir que surja o fogo. A substância que tem a propriedade de pegar fogo e queimar são chamadas de inflamáveis ou combustíveis. Existem 3 tipos de substâncias: sólidas, líquidas e gasosas. Então vamos estudar um pouco mais sobre isso aqui. Aqui novamente nós vemos o triângulo do fogo. Então eu tenho lá combustível, comburente e energia ativa, né? Que nada mais é do que chama, né? Uma fonte de ignição. Combustível é todo material capaz de entrar em combustão: madeira, papel, pano, estopa, líquidos inflamáveis, tintas e alguns metais. Tá? Comburente, né? Todo elemento que é associando-se quimicamente ao combustível é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O oxigênio é o comburente mais facilmente encontrado aí na natureza, né? Nós temos ele, né, vamos chamar aqui de em fartura, né, se é que podemos dizer assim. Em algumas cidades um pouco já comprometido, né? Mas na verdade não é o ar, né? É o ar que está comprometido, não o oxigênio, né? Por quê? Porque além dos 20,9 de oxigênio, você tem gases que são nocivos. Então acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo, em outras cidades aí próximas aí aqui da minha cidade, eu sou de Campinas, que ocorre muitas vezes aí de você ter o ar um pouco mais contaminado, né? Mais em situações de alerta. Energia ativa é a energia, né, que nada mais é do que o calor, a fonte de ignição, necessária para iniciar o processo de combustão. E a reação química em cadeia, né, na combustão contínua, formam-se os chamados radicais livres, que reagem com outras moléculas, criando mais radicais livres, expandindo o fogo no tempo e no espaço. Então nós temos aqui o combustível, o comburente, energia ativa, fonte de ignição, fogo e a reação em cadeia. Reação em cadeia, o que seria? A fonte de calor na presença do oxigênio dá início à queima do material combustível. A queima libera gases inflamáveis do material que alimenta a chama inicial. O calor da queima dispensa a fonte de calor inicial para dar continuidade no processo de oxidação espontânea do material combustível, quando ele existe ou estiver presente na mesma composição química até alterar as condições climáticas do local, criando correntes ascendentes de ar e fogo, conhecido como tempestades de fogo. E um pouco de literatura, né? Mas o fato é que a reação em cadeia é o que nós vemos aqui. Esse conjunto trabalhando junto. E é óbvio que uma vez que esse fogo pegou, automaticamente essa reação em cadeia, uma outra reação em cadeia, vamos chamar assim, vai dar continuidade nisso, por conta do calor, continuando tendo que queimar, e aí até que a gente cesse isso, o fogo vai continuar. Aqui nós vamos falar de transferência de energia, ou a transferência do incêndio, como que o incêndio continua se propagando. Pode ser por condução, que seria aqui o exemplo de condução que ele coloca. Eu tenho um incêndio nessa parede, aqui nessa sala, eu tenho uma parede, e essa parede começa a esquentar tanto que as caixas que estão desse lado começam a pegar fogo. Método de condução. Convecção. Ondas de calor. A temperatura é tão elevada, o incêndio já está em uma proporção tão grande que ondas de calor se formam e começam a levar isso para outros cômodos.
Essas ondas de calor, obviamente, elas sobem. Então, o incêndio tende a se propagar para os próximos patamares, para os próximos níveis. No caso de um edifício, de um prédio, por exemplo. Aí aqui nós temos a radiação de calor, que é o mecanismo no qual a energia se transmite por ondas eletromagnéticas. Aqui, o que ele está querendo mostrar para a gente? Não precisa estar encostado, não precisa de condução. E também não são ondas de calor que vão para cima. Mas essa radiação ela é tão elevada e ela ocorre com tanta naturalidade por conta da temperatura que acaba aquecendo o que está próximo e pegando fogo. Né? Mais ou menos quando a gente vai usar um marshmallow ali na fogueira, né? E a gente usa radiação para que a gente consiga ter o calor que a gente precisa ali para o marshmallow, nesse meu exemplo aqui. Bom, a projeção de materiais incandescentes, isso acontece também, no caso lá da canavial, por exemplo, é um exemplo muito comum. Acontece a projeção de materiais incandescentes e isso faz com que o incêndio continue. Aqui nós começamos a falar das classes de incêndio. Quais são as classes que nós temos? Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, classe K. Mas nós vamos dar mais atenção nas principais classes, que são classe A, B e C. O que é a classe A de incêndio? Classe A é nada mais do que papéis, papelão, madeira, que queimam em superfície e também queimam em profundidade e naturalmente deixam um resíduo. Isso seria a classe A. Então ele dá mais do que alguns exemplos, né, alinhado com o que eu comentei com vocês: madeira, papel, palhas de aço e outros aí. E o classe B? O classe B são os líquidos inflamáveis. Gasolina, por exemplo, outros, etanol, por exemplo, e outros produtos inflamáveis aí, líquidos, entram no classe B. Então o que ele fala aqui? Que o fogo é produzido pelos líquidos inflamáveis que queimam em superfície, mas não queimam em profundidade. Só queima a superfície, não queima em profundidade, diferente do classe A. E esse, por sua vez, não deixa resíduo. Ele queima, essa queima vai para o meio ambiente e não deixa um resíduo ali como um papel, um papelão que a gente já conhece. E aqui ele fala de como fazer o combate a incêndio nesses casos. A gente vai falar mais disso mais para frente. Novamente, ele dá alguns outros exemplos do classe B, os produtos. E aí nós chegamos no classe C. O que é o classe C? Classe C são incêndios em materiais, em equipamentos elétricos energizados. Se ele é um equipamento elétrico, como um painel, e ele não está energizado, na verdade ele se torna um classe A. Por quê? Porque ele se torna algo que vai queimar em superfície, profundidade e vai deixar resíduo. Né? E não tem mais a energia, então classe A. Com energia, classe C. Do que a gente está falando? Painéis, máquinas, né? E aqui também ele já demonstra quais são os extintores adequados. O extintor mais adequado aqui seria o CO2. Mas como eu comentei, nós vamos falar mais sobre os extintores mais para frente um pouquinho. Mais alguns exemplos, né? Então, desse tipo de incêndio, desse tipo de classe de incêndio. E ele inclusive cita aqui maneiras desse incêndio começar. Então, curto-circuitos, aquecimento de motores, quadro de distribuição e por aí vai. E aí aqui a gente fala de uma classe que não é tão conhecida, que são metais combustíveis, classe D. É o fogo produzido pelos materiais pirofóricos. O que são esses materiais pirofóricos? O magnésio, por exemplo. Fogos de artifício também. Isso é, em ligas metálicas que pela própria queima produzem alimento para as chamas. Por suas características deve ser usado pó químico seco especial sobre o objeto em chamas. Então ele dá um exemplo aqui falando que o PQS, o extintor de PQS, pó químico seco, poderia ser um bom equipamento e talvez até um mais indicado para esse tipo de incêndio. Outros procedimentos é retirar o material não atingido de perto da queima. Então você tem uma fábrica lá de rodas, né, que entraria nessa classe D aqui, rodas de magna, né? Bom, o que você faz nesse caso? Você retira aquelas que não queimaram ainda
Então, por exemplo, jogar água nesse tipo de incêndio não é o mais indicado. Ele começa a dar umas explosões assim. Tem alguns vídeos aí que você vai poder ver na plataforma que demonstra isso que eu tenho falado aqui para vocês. Quem são esses classes D aqui? Magnésio, sódio, aqui ele comentou alguns outros, ó, zircônio, titânio, zinco, alumínio em pó, tá? Então são alguns casos aí. Definições: área protegida, vamos falar o que é isso. Agente extintor e carga. O que é área protegida? É uma área em metros, né, metros quadrados, que é protegido por uma unidade extintora, tá? Então um extintor, geralmente ele atende até 15 metros ali de área, então poderia aí proteger mais ou menos 15 metros de área protegida. Claro que depende do tamanho do extintor, etc e tal. Agente extintor, substância utilizada para extinguir o fogo. Então eu poderia falar aqui de água, de CO2, de PQS, poderia falar do LGE e outros aí que nós vamos conversando aí durante esse módulo. E a carga, quantidade de agente extintor contida no extintor de incêndio, medida em litros ou quilograma. Por exemplo, você tem um extintor de CO2 de 6 kg. Você tem ali, por exemplo, um extintor de PQS de 4 kg. E você tem outras capacidades, né? Você tem carretas, por exemplo, de extintor, né? Como carretas com extintor sobre roda, né? A gente chama que são carretas, extintorzinhos ali no formato de carreta. Mais para frente vamos ter fotos, vai ficar bem fácil você identificar. Bom, outras definições: capacidade extintora, então medida do poder de extinção de um extintor. Unidade extintora, então extintor que atende à capacidade extintora mínima prevista nesta norma, em função dos riscos e da natureza do fogo. Distância máxima a ser percorrida, então a distância que um brigadista, que um combatente vai percorrer ali até encontrar um extintor. Extintor de incêndio, o que seria isso? Acho que isso a gente conhece, né? Que é um aparelho manual ali para dar início no princípio de incêndio. Extintores são para princípio de incêndio, não para incêndio. Extintor portátil, então ele fala extintor de incêndio que pode ser transportado manualmente, sendo que a sua massa total não pode ultrapassar 20 kg. E o extintor sobre rodas, que é o que eu chamei de carreta. Então, extintor de incêndio montado sobre roda cuja massa total não pode ultrapassar 250 kg, operado por transporte, operado e transportado por um único operador. Então ele tem as rodinhas ali, facilita, vai ter bastante fotos, vai ficar bem claro isso para vocês. E aqui, para a gente fechar, né, esse tema, dentro do módulo 4, princípios de incêndio, né? Então é o primeiro momento ali que você tem para iniciar o combate. Diria que seriam ali os primeiros 5 minutos do incêndio. Depois disso fica mais difícil você controlar. Depois finalização, marcação de piso, paredes, extintores e tal. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou dar uma pausazinha aqui, né? Vamos encerrar essa aula do módulo 4 e nós já voltamos aí na sequência numa outra aula, tá bom? Valeu, um abraço.